Quero agradecer à igreja pelo convite. Muito obrigado por lembrar do meu nome. Me sinto muito satisfeito, muito honrado aos pastores que de forma agradável, de forma gentil me convidaram. E quero muito que essa mensagem possa chegar ao seu coração. Você que é membro da igreja, nesse mês, né? Esse mês da família, esse mês onde nós nos envolvemos na palavra de Deus, descobrimos dentro da palavra de Deus o alicerce para vivermos melhor em família. Eu quero trazer ao seu coração um texto clássico, um desses textos que realmente fala muito ao nosso coração. Quero agradecer o meu ministro de música, Franklin, que está aqui comigo. Eu tenho certeza que eu, enquanto estarei pregando, ele vai estar ali, dedilhando as belíssimas canções que o Espírito Santo de Deus já está colocando no seu coração. E o texto que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração está aqui, Atos, capítulo 16, verso 31. Diz assim, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E às vezes esse texto parece tão distante da nossa realidade, porque se eu tirar esse texto do contexto, ele vai realmente parecer uma promessa solta. Mas eu queria colocar esse texto, se você me permite, em outras realidades que a Bíblia nos apresenta para a nossa família. É interessante porque Jesus, ele realmente revela a sua vontade. A vontade de Jesus é salvar a nossa família, e a nossa vontade também. A grande questão é como trabalhar para que toda a família possa ser salva, como trabalhar para que toda a família possa crescer ajustada no Senhor. Às vezes tem uma pessoa na família que está atravessando uma enfermidade, ou um problema espiritual, ou um problema de desemprego, né? Às vezes há alguns problemas familiares que acontecem, um irmão que não fala com o outro, um pai, uma mãe que está distante. A gente fica assim, gente, quando é que o Senhor Jesus vai atuar para que toda a família possa realmente servir o Senhor? Esse texto nós podemos unir com aquele de Josué, capítulo 24, verso 15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero aproveitar esses dois textos e trazer a realidade da família, 3 casas, qual Jesus fez parte dela. Mas tem algo fundamental, em primeiro lugar, que você precisa fazer para a salvação da sua casa. A primeira é convidar Jesus para dentro da sua casa. Nós percebemos aqui no texto de Lucas, capítulo 4, e quero convidar você a ir comigo lá, Lucas 4, 38 e 39, diz assim, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Sabe, uma das coisas que precisa acontecer para que seja restaurada a saúde da família é convidar Jesus. Quando Jesus entra na nossa casa, na nossa família, uma das coisas que ele faz é restabelecer a saúde. Sabe aquela harmonia que falta? Jesus, ele vem e ele faz com que a simetria, com que a harmonia da casa possa acontecer. Havia ali uma preocupação. Nós sabemos que Pedro era de Betsaida, mas agora ele estava morando em Cafarnaum. Alguns livros dizem que ele casou há pouco tempo, e então foi morar com a esposa na casa da sogra, e agora ele faz parte dos discípulos, agora ele está ali caminhando com Jesus. No final do culto, ele diz: Jesus, vamos lá em casa. Jesus então vai à casa de Pedro, percebe a sua sogra enferma, e o texto diz que ele então a toca, e tocá-la traz realmente cura. Nós precisamos dentro da nossa casa do toque de Jesus, mas para que isso aconteça, nós precisamos convidar Jesus para entrar. Às vezes nós pedimos: Senhor, entra na minha vida, entra no meu trabalho, e esquecemos de convidá-lo a ir à nossa casa, a entrar dentro da nossa família. A segunda casa que Jesus visitou por convite
foi a casa de Jairo. Está lá em Lucas também, capítulo 8. Aqui, Jesus também é convidado por Jairo a ir à sua casa. É interessante porque lá em Lucas capítulo 8, no verso 43, diz assim: então ele ia, as multidões o apertavam, mas logo depois do versículo 49 em diante, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Sabe, depois, lá no versículo 50, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo Jesus chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Quando Jesus é convidado para ir à nossa casa, além de restabelecer a saúde da casa, ele também traz à casa a fé. Ele traz a fé. Em alguns momentos nós temos pessoas dentro da casa da gente que estão com as más notícias. Essa casa, a casa de Jairo, já estava pela redondeza inteira, dizendo assim: olha lá, aquela casa ali é uma casa de dor, é uma casa de lamento, é uma casa de morte. Talvez viraria uma casa de referência. Está vendo aquela casa ali? A casa de Jairo e a sua esposa. Tinha uma filha, mas ela morreu. Sabe, às vezes as nossas casas, elas viram uma referência para as pessoas, referência de tristeza, família que briga, aquela família ali briga demais, aquelas coisas que acontecem naquela família ali, eles não se entendem, ali é uma enfermidade incurável, ali é uma situação, até Jesus entrar na nossa casa, até Jesus entrar na nossa família. Sabe, é interessante nós percebermos que a casa de Jairo estava se tornando uma casa de referencial de tristeza, de incredulidade, de choro, de desesperança. Filhos, nós sabemos que simbolizam continuidade. A morte da menina significava a morte da continuidade da família. Jairo estava desesperado, e chega a notícia: não incomodes mais o mestre. E às vezes nós estamos assim também. Para de orar, para de clamar, tua casa não tem mais jeito, a tua família não tem mais jeito, teu filho foi para as drogas, chega, não tem mais jeito, já orou quanto tempo? Para. Mas Jesus está dizendo: crê somente, não dê ouvido para essas coisas, crê somente, e será salvo tu e a tua casa. Crê somente, porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe, meu irmão, quando eu olho para esse texto, eu percebo Jesus tentando mostrar para a família de Jairo que ele era a resposta daquela família, trazendo fé, trazendo esperança. A nossa casa às vezes é taxada mesmo como uma casa de incredulidade, de briga. Quantas famílias, né, são conhecidas como uma família briguenta? Está vendo aquela família ali? É uma família briguenta, não gosta nem de ir lá, até Jesus entrar. Porque quando Jesus entra, meu irmão, o sangue de Jesus, ele vai apagando os nossos pecados do passado, e pelo seu próprio sangue, ele vai construindo um novo futuro, pelas mãos, pelo sangue derramado e pelas palavras do Senhor Jesus. É importante que nós possamos compreender que quando Jesus entra na casa de Jairo, há um silêncio, e de repente eles começam a rir e zombar. Às vezes é assim. Algumas pessoas olham para as nossas famílias, zombam, riem, até Jesus entrar. O que as nossas famílias precisam mesmo é que nós venhamos convidar Jesus. Jairo, mesmo recebendo a notícia contrária, ele não parou, ele continuou crendo
na palavra de Jesus. O que você precisa para a tua família servir o Senhor, não deixe de crer na palavra que sai da boca do mestre, não deixe de crer na palavra que sai da boca de Jesus. Ele diz: crê somente, ela não está morta, mas dorme. Tem algumas situações que nós precisamos crer na palavra de Jesus. Tem algumas situações que nós precisamos crer na direção do Senhor, crer no Senhor Jesus. E é interessante que ao chegar ali, chega o médico dos médicos, né? Chega o símbolo da continuidade, aquele que entra para ressuscitar. O texto bíblico diz lá em João capítulo 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Marta e Maria diz: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: para de olhar para a tua família como se ela já estivesse morta. Para de olhar para o teu filho como se não tivesse mais jeito. Olha para o teu filho pela palavra de Deus. Olha para a tua esposa, para o teu casamento, para a tua família, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 4, verso 17 em diante, que Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele traz à existência pela fé. A Bíblia diz em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então coloca fé na tua oração, creia que Deus pode mudar todas as coisas na sua família. Continue crendo. E agora chega o momento tão esperado. Jesus está na porta da casa de Jairo, na expectativa. A mulher de Jairo lá, e eu quero fazer um lembrete sobre a mulher de Jairo. A mulher de Jairo, nós não encontramos palavras dela aqui, mas eu posso pensar que era alguém que estava sofrendo muito. Alguém que em nenhum momento disse ao marido: agora você demorou demais, né? Você demorou demais em trazer Jesus, agora não tem mais jeito. Não, deixa eu dizer uma coisa para as esposas, para as mulheres que estão dentro da família: apoie o seu marido quando ele tiver fé, fica firme do lado dele. Você não vê essa mulher dizendo: agora não tem mais jeito, você demorou demais, a menina está morta. Não, a gente vê essa mulher do lado do marido. O texto diz que Jesus mandou entrar a mulher, a mãe e o pai. A gente não vê essa mulher. Com certeza ela tinha ido no quarto, com certeza ela tinha colocado o ouvido no peito da sua filha. Com certeza ela percebeu algumas coisas ali que só mãe percebe quando o filho está doente. Só mãe. Mas Jesus vem e ela não contesta, ela não entra em desacordo, pelo contrário, ela olha nos olhos do seu marido, e eu posso pensar que ela entra junto com ele na mesma fé. Isso tem faltado a muitas esposas, que às vezes o marido está dando uma direção em fé, e ela está combatendo, e ela está indo contra. Não, fica junto, fortalece a fé, trabalha junto. Isso é muito importante para que tudo aconteça, para que a comunhão em fé aconteça. E aí eles entram dentro do quarto da menina, João simbolizando o amor. Olha que coisa linda, o apóstolo do amor, né? João, ele manda entrar Pedro, simbolizando ousadia. Ele manda entrar Tiago e João. Meu Deus, por quê? Por quê? Pedro, ousadia. João, amor. Tiago e João eram irmãos, comunhão. Para que o milagre aconteça dentro da nossa casa, é necessário ousadia, Pedro. É necessário comunhão, irmãos em comunhão. É necessário Jesus. E é necessário a autoridade familiar, pai e mãe. Jesus sabia o que estava fazendo. Às vezes a gente quer tudo dentro de casa, mas sem a autoridade do pai, sem a autoridade da mãe. Então fica um recado para os filhos: você não consegue nada sem a autoridade do seu pai e da sua mãe, meu querido. Você precisa
ter do seu lado. Jesus deixa isso muito claro nesse texto. Dentro da família, para o milagre acontecer, é necessária a autoridade do pai, da mãe, ousadia. Pedro representando ousadia, João representando amor, e João e Tiago, que eram irmãos, representando comunhão. E tem que ter Jesus. Então tem que ter a autoridade dos pais, a autoridade de Jesus, a ousadia de Pedro, a comunhão dos irmãos e o amor, que João era o apóstolo do amor, para que o milagre aconteça. Então eu preciso que você convide Jesus para que Ele restaure a saúde da família, convide Jesus para que Ele traga fé, convide Jesus e aprenda com Ele as autoridades dentro do lar, que precisam existir, elas não podem ser quebradas, não podem ser quebradas. E por último, a última casa que Jesus entra, está em Lucas também, no capítulo 19, esse aqui, ele não foi convidado para entrar, como foi na casa de Pedro e de Jairo. Esse aqui, ele se convidou. Diz o texto assim, Lucas 19: entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É interessante que em algumas casas nós vamos convidar Jesus, outras casas, como diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele disse: Zaqueu, Zaqueu, eu vou entrar na sua casa. Sabe, tem casas que Jesus diz assim: eu vou entrar na sua casa. É interessante porque a presença de Jesus dentro da nossa casa, quando Ele está batendo, é para fazer algo diferente. Porque quando Jesus está batendo no nosso coração, batendo para entrar na nossa vida, batendo para entrar na nossa família, na nossa casa, Ele quer trazer arrependimento, Ele quer trazer salvação, Ele quer trazer reconhecimento, Ele quer trazer a presença. É interessante porque Zaqueu não tem uma conversa simples com Jesus, e o texto não diz que Jesus falou nada com ele. Deve ter falado, mas o texto não diz isso. Mas uma coisa é certa: a presença de Jesus traz arrependimento. Às vezes nós queremos que tudo aconteça por aquilo que nós estamos falando, né? Deixa eu te dizer uma coisa: não é pelo muito falar, mas busque a presença do Senhor Jesus na sua casa, que a presença do Senhor, ela vai trazer arrependimento. Não foi pelo muito falar, mas a presença de Jesus fez com que Jairo se arrependesse, com que Zaqueu, se arrependesse. A presença de Jesus fez com que Zaqueu reconhecesse o seu pecado. A presença de Jesus em nossa família, em nossa casa, vai transformando o ambiente. A presença de Jesus fez Zaqueu perceber que ele estava agindo errado. A presença de Jesus é tão forte em nossas casas e famílias, que tudo começa a acontecer. Então, às vezes, como diz a palavra, é tempo de calar, mas é tempo de orar, para que se cumpra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando Jesus estiver batendo a porta, deixa Ele entrar,
porque a sua presença vai trazer salvação. Jesus então diz: hoje houve salvação nesta casa, porque a presença de Jesus trouxe arrependimento, trouxe salvação. A presença de Jesus busca o perdido. Sabe, muitas das nossas casas precisam muito mais da presença de Jesus do que dos nossos discursos. Os nossos discursos, se não forem acompanhados de um belíssimo testemunho, eles muito mais nos prejudicam do que nos ajudam. Então, em nome de Jesus, busque a presença do Senhor, e lembre-se, assim como na casa de Zaqueu, Jesus quer entrar também na sua casa. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, abrir a porta da sua família, da sua casa, para Jesus entrar, a presença dele vai mudar todo o ambiente, vai trazer arrependimento, vai trazer cura, vai restabelecer tudo aquilo que nós tanto sonhamos viver em família. Como ele disse, o Filho do Homem, o texto diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. O Filho do Homem, ele quer fazer parte da sua família. Agora lembre-se, a força da família é ir buscar Jesus como Pedro fez, para restabelecer a saúde. É ir buscar Jesus como Jairo fez, para que a autoridade, para que a fé e o milagre aconteça. Mas também tem momentos que ele está batendo na porta, como hoje. Talvez hoje possa ser o dia que você vai abrir o seu coração e vai deixar Jesus fazer parte. Talvez hoje seja o dia em que você está abrindo o seu coração para que Jesus possa fazer morada na sua família, na sua casa. Abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, faz parte da minha família, através de mim, faz parte da minha vida, faz parte da vida dos meus filhos. Talvez hoje possa ser o dia que ele quer entrar, como entrou na casa de Zaqueu, e houve arrependimento. Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Deixa o Senhor entrar na sua vida, permita que ele entre na sua casa. Abra o seu coração, abra o seu coração para ele. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora diante do Senhor esta família, que nesse momento abre o coração para o Senhor. O Senhor sabe se precisa de uma cura, o Senhor sabe se precisa, ó Deus, de um avivamento, o Senhor sabe se precisa da cura de uma enfermidade. Há muitos filhos nossos que estão dormindo, precisam do toque do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a buscar o Senhor para o nosso lar, e ajude-nos a abrir a porta do nosso coração para o Senhor, da nossa família para o Senhor. Que possa ser, ó Deus, eu creio, uma noite de salvação nas famílias, para a glória do Teu nome. Nós entregamos em nome de Jesus cada família dessa nas Tuas mãos, cada igreja, Senhor, que está nos ouvindo, cada família na sua casa, cada pessoa que nessa hora sabe a dor que é não ter toda a família reunida no Senhor. Mas eu creio que a profecia de Atos 16:31 se cumprirá. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio, ó Deus, que a tua palavra se cumprirá sobre as famílias. Eu creio e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e a sua casa. Obrigado ao pastor por ter me convidado. Um grande privilégio. Deus abençoe os irmãos.